Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem vos cumprimenta é o vosso irmão presbítero Natanael e eu tenho uma mensagem de reflexão bíblica para o seu coração. E hoje, dando sequência a essa série de estudo em 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 8, nós estaremos falando sobre o versículo 3. É o terceiro episódio desta série de estudo. Tenho certeza que Deus estará te edificando grandiosamente no nome de Jesus. Mas antes, gostaria de pedir a você que me assiste neste momento que se inscreva no meu canal, amém? E ao final deste vídeo dê o seu joinha, o seu like de gostei. Nos ajude aí, no nome do Senhor Jesus, continuar a falar da palavra de Deus, amém? Meus irmãos, vamos estar lendo hoje, nessa sequência de estudo, o versículo 3, vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, que lição maravilhosa, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Separei esse versículo 3 em duas partes. Parte A está em azul e a parte B está em vermelho. Duas lições que eu gostaria de extrair desse texto para os irmãos que me assistem nesse instante. Primeiro, Paulo disse para Timóteo que iria chegar um tempo em que as pessoas não gostariam mais de ouvir a verdadeira palavra, os verdadeiros ensinos do Senhor. Elas não vão mais dar atenção ao ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Ou seja, Paulo está dizendo que chegaria o tempo em que as pessoas não gostariam mais de ouvir a verdade, mas que elas seguiriam seus próprios desejos, seus próprios prazeres, a sua carnalidade, o pecado, os prazeres da carne. Meus irmãos, eu penso comigo que nós estamos vivendo claramente esse tempo onde as pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. As pessoas sentem desejos em seguir sua carnalidade, sentem prazer em seguir o seu instinto carnal. Você vê como que é difícil evangelizar, falar do Evangelho do Senhor Jesus. As pessoas parecem que não querem ouvir mais. Talvez por tantas coisas que nós vemos acontecendo, tantas aberrações, tantos escândalos, tantas coisas ruins, até mesmo no meio cristão. Mas Jesus já dizia que era lícito que viessem os escândalos. Ele já dizia que aconteceria isto. Mas ai daquele por quem o vier. Jesus já alertou, já deixou claro. Ou seja, as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas não estão mais tendo prazer em ouvir a palavra do Senhor. Hoje em dia, com a época de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, parece que as pessoas estão empaturradas, estão lotadas de tanto conhecimento, de tanto saber, que para muitos o Evangelho já se tornou algo desprazeroso, não tem mais motivação em querer ouvir a palavra de Deus. E isso traz o desejo das pessoas quererem seguir os seus próprios sentimentos, seus próprios prazeres. Aqui está mais uma razão desta série de razões que Paulo expõe para a igreja pregar o Evangelho. É exatamente isto que as pessoas não querem, as pessoas estão querendo mais seguir os seus prazeres carnais e nós precisamos mais do que nunca da autoridade, da unção divina para trazer a essas pessoas a verdadeira palavra que transforma, aquela palavra que muda, porque as pessoas lá fora no mundo estão cheias de conhecimento, mas conhecimento vazios. Elas estão cheias de si mesmos e poucos ou vazias de Deus. É muito sério se nós formos analisar isso. As pessoas estão sentindo prazer em seguir os seus desejos carnais, instintos. É um desafio para a igreja do Senhor. Precisamos falar do Evangelho para esse mundo que está indo a passos largos para o inferno. E Paulo vai continuar dizendo na parte B, onde eu destaquei de vermelho, ele vai dizer assim, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Paulo está dizendo, olha, nos fins dos tempos, nessa época difícil, vai chegar um tempo em que as pessoas vão procurar para si, arranjar para si
mestres que vão dizer o que elas querem ouvir, ou seja, mestres, ensinadores, mestres quer dizer ensinador, ensinadores que vão dizer não o que elas precisam ouvir, mas o que elas querem ouvir. E quer que eu diga uma grande verdade? A palavra de Deus nunca foi o que o ser humano queria ouvir, nunca foi. Mas sempre foi o que o ser humano precisava ouvir. Por quê? Porque o ser humano, como nós somos carnais, a nossa carne quer ouvir coisas que satisfazem esse mundo terreno e carnal. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas a palavra de Deus, ela não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas ela fala aquilo que nós precisamos ouvir. Ou seja, ela fala contra o pecado, contra as coisas erradas, a mentira, a prostituição, o engano, a falsidade e assim por diante. Ou seja, precisamos falar a palavra do Senhor. Por quê? Porque existem muitos mestres, como o próprio texto está dizendo, existem muitos mestres por aí, até mesmo com a roupagem cristã, até mesmo com a roupagem evangélica, dizendo para as pessoas palavras, mas não o que elas precisam ouvir de acordo com o texto bíblico, mas o que elas querem ouvir de acordo com o conteúdo e com o contexto deste mundo. E olha, irmãos, que é mais lamentável, que esses falsos mestres, eles estão usando a Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro poderosíssimo, é um livro tão forte, tão glorioso para transformar vidas, mas ao mesmo tempo, se tiver uma pessoa com mente brilhante usada por Satanás, ele pode usar esse mesmo versículo para levar pessoas à condenação e ao erro. Ou seja, distorcer a palavra, ou seja, sangrar a palavra, ou seja, usar a palavra para falar mentiras. Jesus já usava o seu servo, lá no Apocalipse, naquela visão, ele falava, ai daquele que tirar uma vírgula, ai daquele que tirar um pedaço dessa palavra, e ai também daquele que acrescentar um pedaço a tudo o que foi escrito na sua santa palavra. Então, meus irmãos, é muito sério isso, muito sério mesmo. Diante de tantas informações, diante de tantas verdades que Paulo deixou para Timóteo, explicou para Timóteo, nós chegamos somente a uma conclusão, que a igreja de Jesus, a igreja do Senhor precisa sair por aí falando do Evangelho, falando da palavra. Por quê? Porque existem muitos charlatões por aí ensinando a mentira, ensinando o que não é bíblico. E, ou seja, o que é mais triste, como eu disse, usando a própria palavra para ensinar os seus erros, para ensinar mensagens que trazem benefícios, que trazem lucros para si próprio, mas quase nada ou nada para a salvação das almas que estão carentes e sedentas de uma palavra de transformação, de uma palavra de mudança. Aquela palavra que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E olha, como eu disse no começo, devemos pregar e falar aquilo não que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Jesus fazia assim. Certa feita, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou aos discípulos e disse, vocês estão me seguindo simplesmente pela comida, pelo que eu posso lhes dar. Simplesmente por isto. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas já abandonaram Jesus, já deixaram Jesus. Jesus não escolhia palavras para dizer a verdade, ele dizia a verdade independente se era para servos simples, para ricos, fariseus, para Herodes da vida, para Pilatos, independente. Aí ele virou para os discípulos seus e disse assim, e vocês também não querem ir embora? Aí eu vejo ali Pedro, que já estava convencido pela verdade do Evangelho, e ele olha para Jesus e diz, mestre, para onde eu irei, ou para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, precisamos ouvir a palavra verdadeira, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir para a salvação
de nossas almas. Amém? E aqui eu vou finalizando mais esse episódio dessa série de estudo. Continue nos acompanhando, que Deus te abençoe poderosamente. Quem vos despede em Cristo Jesus é o vosso irmão presbítero Natanael. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.